Vou entrar aqui em outro momento importante desse programa, tá certo? Força magnética entre condutores paralelos. Volta pra gente. Vamos lá, preste atenção. Um próton é capaz de produzir força elétrica sobre um elétron. Por quê? Porque são sistemas que geram campos elétricos ao seu redor, permitindo esse tipo de interação elétrica. Fazendo analogia, a Terra consegue interagir com a Lua gravitacionalmente. Por quê? Porque são sistemas que têm massa, consequentemente geram um campo gravitacional, permitindo o surgimento de uma interação gravitacional. Então, eu dei dois exemplos aqui interessantes para que a gente possa fazer uma analogia com esse exemplo que na sequência o Rodrigo vai explicar. Duas cargas elétricas geram campos elétricos, permitindo o surgimento de interação elétrica. Dois sistemas que têm massa geram campos gravitacionais, permitindo o surgimento de uma interação gravitacional entre eles, por exemplo, Terra e Lua. Aqui nós temos dois fios, que foi o que a gente explicou durante a aula inteira, que a corrente elétrica gera campo magnético. Nós temos dois fios, passando corrente elétrica por esses dois fios, o que deve acontecer? Com a bola, nosso professor Rodrigo. Vamos lá, Rodrigão. Então vamos lá. Os condutores percorridos por corrente, eles vão gerar ao redor de si um campo magnético. Então, dois fios paralelos, eles vão ter um campo de um exercendo influência sobre o outro. Então, o que é que acontece? O que é que nós aprendemos? Passa a corrente elétrica no condutor e essa corrente elétrica faz surgir um campo magnético ao redor desse condutor. Presta bem atenção. O campo magnético desse condutor vai estar influenciando o fio que está ao lado, o fio que está paralelo. E aí o que é que acontece? Esse condutor que está paralelo está submetido a uma corrente elétrica. O que é que nós aprendemos? Corrente elétrica num condutor, que está imerso num campo magnético, é que vai surgir uma força magnética. Então o que é que acontece? Presta atenção que o campo que está exercendo influência sobre o fio não é o do próprio fio, é do fio que está ao lado. O campo não pode exercer influência sobre ele mesmo. A gravidade da Terra, por exemplo, não exerce influência sobre a própria Terra, exerce sobre os corpos que estão na redondeza. Então, nesse caso, os dois fios paralelos, você vai ter o primeiro fio percorrido por corrente, gerando campo redor, um campo magnético ao redor dele, e aí o fio que está ao lado aqui, está sendo percorrido por corrente. Então vai surgir a ação, uma força magnética entre esses condutores. Essa força pode ser uma força de atração, e também pode ser uma força de repulsão. Isso depende do sentido em que as correntes estão estabelecidas nesses condutores. Perfeito. Então, para surgir força elétrica entre dois sistemas, nós temos que ter dois sistemas capazes de criar campo elétrico, para que surja interação. Para que surja interação gravitacional entre dois sistemas, nós temos dois sistemas que podem ser capazes de criar o quê? Campo gravitacional. E a mesma coisa acontece aqui no magnetismo. Você tem dois sistemas capazes de criar campo magnético, é possível surgir entre eles uma força magnética. Vamos olhar aqui o desenho na tela novamente. O Rodrigo estava dizendo o quê? Que num caso de você ter dois fios paralelos, onde as correntes têm o mesmo sentido, pode surgir uma interação magnética entre eles. Se, anota isso, as correntes têm o mesmo sentido, essa interação magnética vai ser, olha só o meu desenho, atrativa. Tudo bem? Pegando um desenho como esse em casa, se você representa aí numa folha de papel duas correntes saindo da folha, ou seja, duas correntes no mesmo sentido, usando as regras que nós explicamos hoje, você poderia, sem maiores dificuldades, provar você mesmo, não é para decorar isso. Você consegue provar, usando a regra na mão direita, que a força entre os fios vai ser de atração, tranquilamente. Você consegue provar que A atrai B e que B atrai A, beleza? Se as correntes nos fios têm sentidos opostos, é possível provar que a força entre eles será de repulsão. Pessoas, se vocês aprenderam a usar realmente as duas regras discutidas hoje aqui na aula, você pega uma folha de papel na sua casa, desenha uma corrente entrando no papel, que seria essa, X,
outra corrente saindo do papel que seria representado por esse pontinho, você consegue sem maiores dificuldades, usando a regra da mão direita, provar que a força entre esses dois fios será de repulsão, ok? Enquanto a gente foi explicando a teoria, durante todo o tempo vocês perceberam que a equação que calcula a força magnética entre fios paralelos esteve aí no quadro. Mais uma vez aparece a permeabilidade magnética, as correntes que percorrem os dois fios, a distância entre eles e o comprimento de interação, ok? Apesar de a gente saber que o nosso vestibular e o Enem também são provas, em sua maioria, teóricas, a gente não vai deixar de mostrar, claro, as equações durante as aulas. Tem pessoas aí em casa que vão fazer prova na Paraíba, eu estou vendo várias pessoas balançando a cabeça aí, vão fazer prova em Pernambuco também, então é sempre importante mostrar as equações. Manda, Rodrigão. Uma coisa interessante que a gente pode notar nessa equação, Carlos André, é que a força magnética que a gente está representando aí é uma força magnética em um dos fios, né? E aí a gente percebe que a força magnética, ela é função, ela depende da corrente elétrica dos dois fios. Então a corrente elétrica de cada fio está envolvida na força magnética. Então o que é que acontece? Por mais que a corrente de um determinado fio seja maior do que a corrente no outro fio, essas forças acabam sendo iguais. Tem que obedecer a terceira lei de Newton. A aplicação,zinha da terceira lei de Newton. Volta pra gente aí, porque esse exemplo de Rodrigo foi muito bom. É só questão que cai muito em vestibular. Você tem um fio aqui, a corrente é 10. Você tem outro fio aqui, a corrente é o dobro, 20. 10 e 20 vai decorando aí para facilitar. 10 e 20. Beleza? A questão diz assim, ó. O fio que a corrente é 10 faz uma força F no outro fio. Qual é a corrente? Se a corrente do A no B é F, a corrente do B no A é quanto? Aí, o que acontece? A maioria dos alunos pensa, se a corrente no fio B é o dobro, então a força que o fio B vai fazer no A tem que ser o dobro. Erradíssimo. O que o Rodrigo falou é que a força que surge entre os dois fios é função das duas correntes. Então, se a força que A faz em B é F, independentemente das correntes serem diferentes, claro que a força de B no fio A vai ser F. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade e direção, porém em sentidos opostos. Professor, mas a corrente num fio é diferente no outro. Terceira lei de Newton. Essa questão faz muito sucesso, foi muito bem lembrado, Rodrigo, porque muitos alunos eles se concentram só no magnetismo e aí esquecem de uma das leis fundamentais da natureza, que é a terceira lei de Newton. Perfeito, exemplo perfeito. E aí, mais algum comentário? Um outro comentário é a respeito das outras equações da lei de Ampère, inclusive, com relação ao fato, isso também, na minha opinião, é forte para o vestibular. É comparar por que é importante a lei de Ampère, por que a corrente elétrica gerando campo magnético, por que isso é importante? Se você for parar para analisar, um ímã, ele tem aquele seu campo magnético que foi produzido, foi gerado, e o campo magnético do ímã é aquele, né? Com a descoberta do campo magnético gerado por correntes elétricas, né, nós acabamos observando que se pode gerar agora o campo magnético que quer. Né? O campo magnético que a gente precisa pode ser gerado através dessa corrente elétrica. Então, é um grande avanço em relação ao comportamento magnético, porque agora você adquire o campo magnético que precisa, o campo magnético que você quer. Né? É isso aí, galera. A gente hoje já passou por grande parte do magnetismo. Vai ficar faltando um grande momento, para mim, um momento mais importante de toda a matéria, que é a lei de Faraday, lei de Lenz, mas haverá outras oportunidades e nós estaremos aqui reunidos, tá certo? Para continuar essas discussões de física. Eu queria mostrar a tela pela última vez, acabar a aula de hoje aí com um monstro sagrado da ciência, uma lenda, um mito, e uma das frases que eu mais gosto: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Você passou esse domingão aí assistindo uma aulinha de física com a gente e não tenha dúvida, o tamanho da sua mente aí ao final dessa aula já é maior do que no início dela. Você consegue enxergar um mundo diferente. Quanto mais física se aprende, maior a capacidade
de você analisar o mundo à sua volta. Esse é o grande lance de estudar física, é por isso que a UFRN está no caminho certo, é por isso que o Enem está no caminho certo. Queria dar alguns recados, mandar um grande abraço aí para o professor Miranda, o famoso Jonaldo, também conhecido como DJ Johnny após meia-noite, né? Harrison, Gibran, Edson e toda a equipe que trabalha aqui com a gente nessas aulas, todos os nossos alunos maravilhosos. Dar um recadinho para vocês do professor Josivan. Essa semana vai ter um super aulão, mais um grande aulão, um fenômeno do professor Josivan de literatura. Informações, você pode ligar no 3231-1001, 3231-1006 e amanhã, segunda-feira, começa a revisão Enem do Overdose. Eu, Rodrigo e toda essa equipe maravilhosa que participa das aulas aqui na TV União, estaremos com vocês aí detonando. São 2 meses de revisão para o Enem. Vamos dar o Enem, todas as questões do Enem 100%, sem dúvida. Começa amanhã, ok? Então, os melhores professores da cidade reunidos, Gibran, Harrison, Rodrigo, Agenor, Carlinhos, Roberto Lima, Evandro, vou esquecer de alguém, vai ficar chateado aí. Ajuda aí, Rodrigo. Carlos André. Tem mais. Os melhores professores da cidade reunidos num único lugar, ok? Vai ser sensacional. Rodrigo, suas considerações finais. Eu queria mandar um abraço também para todo mundo. O professor Miranda cobrou, né, que ele deu aula ontem, né? E ele é carente, né? É um cara carente, né? Eu queria mandar um abraço para meu amigo Paquito. Toda essa galera aí que a gente já mandou um abraço. Não pode deixar de mandar um abraço para a família, né? A galera, os alunos, né? Overdose, o pessoal do Overdose, do pré-overdose, das turmas Biotech, né? Todas as turmas do Overdose aí. Um alô para a galera de Caicó, que com certeza está assistindo. Meu amigo Bruce Lee, né? Meu amigo François, que com certeza estarão aqui, vão comparecer para dar uma aula, né? Ou várias aulas para essa galera, né? E queria deixar meu abraço de verdade para todos os alunos e aquele incentivo, né? A continuar estudando. Muita gente já parou, muita gente já desistiu, mas você que é forte vai continuar estudando, vai se dedicar, vai dar um gás, porque a sua vez vai chegar de ser aprovado no vestibular e aí no final do ano, na verdade em janeiro, só comemorações, né? Então um abraço a todos. Com certeza, um abração meu também para a galera de Caicó, Mossoró, todos os interiores aí, que através da internet a gente consegue aí, e da TV, chegar até vocês. Vocês podem nos procurar nas redes sociais, meu Twitter é @carlosandreover, pode procurar a gente no Facebook, manda sugestões, dúvidas, tá certo? Tudo que vocês precisarem, o nosso objetivo, toda essa equipe aqui da TV União, a gente quer colaborar com a aprovação de vocês no vestibular. Então, no que a gente puder ajudar vocês, não tenham dúvida, nós estaremos à disposição. Essa aula vai passar aqui na TV União. Você perdeu um pedacinho, começou a assistir atrasado, a gente vai botar depois na internet, porque a gente quer poder ajudar o máximo possível a galera do estado. O Rodrigo sempre me chama para dar uma passadinha em Caicó e infelizmente nessa correria a gente não conseguiu chegar aí até ainda, mas ele elogia muito essa galera e é muito bom poder estar tendo um contato com vocês aí pela TV, pela internet. Então, é isso aí. Rodrigão. Vamos lá, vamos torcer, vamos lutar, vamos estudar, porque não tem outro jeito. O negócio é se dedicar, né? Carlos André, eu queria deixar mais uma dica também. Seu Twitter. O meu Twitter, né? Rodrigo Mendes. Rodrigo escreve desse jeito aí, com H e 2Gs, né? E aí você pode pegar lista de exercício que a gente está postando aí o tempo todo no Twitter, ok? Então a gente vai encerrando aqui essa aula. Então, galera, agora sim, beijo do gordo. Uau! E Rodrigo, um abraço. É o beijo do magro, é o contrário. Valeu, galera. Valeu.